Para dar sequência ao painel Visão de Mercado, Segurador, Conhecimento e Oportunidades, nós convidamos Alexandre Leal Neto, Diretor Técnico de Estudos e Relações Regulatórias, CNSEG. Seja muito bem-vindo. Convidamos também Suzana Opaterni, fundadora e presidente do Instituto Tecnmeio. Participando desse painel, Reinaldo Marques, diretor do Laboratório de Risco e Inovação da Universidade Federal de Alfenas. Também convidado Rogério Vergara, presidente ANSP. E para a moderação deste painel, nós convidamos a gerente de riscos Ômega Energia, Melina Senra. Painel composto, palavra com a moderadora Melina Senra. Tá ligado? Olá, gente, boa tarde a todos. Eu me chamo Melina, eu tive a honra, e o privilégio de ser convidada para mediar esse painel, que é um assunto que tanto preenche o meu coração. Nós vamos falar aqui sobre educação, vamos falar sobre conhecimento, vamos falar sobre geração de renda através da transformação de vidas. Então, de fato, é para mim uma grande alegria. Espero que todos gostem desse painel e que seja leve e transformador para todo mundo. Para começar o nosso debate, eu vou convidar Suzana Opaterni, fundadora do Instituto Tecnmeio, que se vocês ainda não conhecem, vocês vão conhecer hoje, vocês vão se apaixonar, assim como eu me apaixonei quando eu conheci. Suzana, é com você. Acho que eu vou lá aqui. Pode ir, pode ser. Alô, alô. Boa tarde a todos. Opa. Boa tarde a todos. Agradeço o convite pela participação aqui na BGR 2023. Eu vou me apresentar. Gostaria de apresentar um pouco da minha história. Vocês podem projetar a apresentação da Suzana, por favor? Eu caí no mercado. Seguros, eu fui para o segundo passo, que era quem seriam os meus colaboradores. E aí bateu fundo no meu coração que eu teria que trabalhar com inclusão social. Então, todos os meus colaboradores vieram das comunidades, principalmente das comunidades de Paraisópolis. E com esses 400, 600 jovens, eu iniciei, na verdade, a estudar o mercado junto com eles, errando, aprendendo, conhecendo toda a esteira do mercado de seguros. E assim eu fui caminhando, oferecendo, vamos dizer, com muita dificuldade, serviços terceirizados para um mercado que não era nada terceirizador, e principalmente com inclusão social. Esses jovens foram aprendendo, eu fui aprendendo junto, e quando foi em determinado momento, todos eles no ensino médio, eu resolvi fazer uma parceria com as universidades e acabei dando o diploma para muitos deles. O mercado naquela época não treinava os jovens, e eu comecei a perder os jovens. Eram cooptados pelos tomadores de serviço e também iam buscar melhores salários, porque, como todo prestador de serviço, a visão do mercado é custo e não qualidade dos serviços. Quando eu me vi com esse problema, eu fui chamada para um outro desafio, que foi fundar uma organização da sociedade civil de interesse público, que é uma ONG,
voltada para capacitação, para empregabilidade e para a retenção dos jovens no mercado de seguros. Então, esse é o propósito do Instituto. Aqui eu tenho, vamos dizer, a linha do tempo, onde eu tenho, vamos dizer, desde a fundação, todas as nossas certificações, todos os nossos parceiros, todos os nossos patrocinadores, enfim, toda a nossa história. Nossos impactos. Hoje eu tenho 12 anos de atuação no mercado, 58 turmas capacitadas de jovens das comunidades. Isso significa 1.730 jovens no mercado de seguros, 95% de retenção em sala de aula e mais de 25 mil horas de ensino. Queria focar nesses dois pontos de 95% de retenção e 25 mil horas de ensino. O motivo da retenção é porque todos os nossos projetos eles incluem benefícios para os jovens. Que benefícios são esses? É alimentação, vale transporte. Então, a gente percebe que o jovem ele não vem para um curso se ele não tem alimento e se ele, na verdade, não tem condições de se locomover, vamos dizer, até o Instituto Tecmeio. A questão das 25 mil horas de ensino, hoje nós temos uma grande experiência no ensino presencial, porque eu comecei com presencial, no ensino híbrido e no ensino remoto. Durante a pandemia, nós fomos a única ONG que conseguiu, na verdade, permanecer com os jovens em sala de aula. Então, isso acabou minimizando uma série de problemas, vamos dizer, que os jovens tiveram, de depressão, de problemas, enfim, referente ao lockdown. Ao mesmo tempo que eles já eram contratados pelas seguradoras e tiveram que parar os seus trabalhos, as suas atividades, nós tivemos que socorrer as seguradoras no sentido de que quais eram as providências que deveriam ser tomadas, se poderiam ser dispensados, não poderiam ser dispensados, se tiravam férias, não tirava férias, enfim. A gente socorria as seguradoras para tomar as providências legais naquele momento e, do outro lado, a gente dava suporte para os jovens no sentido de mantê-los em sala de aula e também dar suporte sociopsicológico durante todo esse período. Hoje nós temos, vamos dizer, todas as ações no Instituto Tecmeio, elas saem nas mídias, então esses são os nossos impactos nas mídias sociais, e isso acaba gerando valor para as empresas que nos patrocinam. Hoje, em sala de aula, circulando o Instituto Tecmeio, eu tenho 347 jovens, sendo 179 sendo capacitados e 168 jovens aprendizes contratados pelas empresas. Aqui também chama atenção o número de 347. Hoje eu tenho, na verdade, o Instituto Tecmeio, ele está dentro da Tecmeio, então ele está dentro do chão de fábrica. O sonho, vamos dizer, do meio educacional, o sonho de qualquer empresário, que é juntar a prática, a teoria. Então, eles convivem no mundo corporativo, eles utilizam os nossos banheiros, os nossos restaurantes, eles convivem com a diretoria, enfim, eles convivem no mesmo espaço. Então, nós estamos preparando jovens que, quando eles entram no mercado, o mundo corporativo não é um bicho de 7 cabeças para eles. Eles já conhecem exatamente todas as questões de soft skills e como se comportar no mercado de seguros. O outro ponto relevante também com relação a 347 jovens, eu tenho um espaço de 4.500 metros quadrados, então a gente pode hoje, vamos dizer, duplicar, triplicar, quadriplicar o número de jovens capacitados para o mercado de trabalho. Essas são as empresas que contratam os nossos jovens, essas são as áreas que os jovens estão alocados, então dá para se perceber que há 26 anos atrás, quando os jovens entravam nas empresas no primeiro emprego, eles entravam em atividades de baixa complexidade. Eles ficavam, vamos dizer, como cotistas, em atividades de secretariado, atividades de levar papel de um lado para o outro, atividades de arquivo. Quer dizer, não era, na verdade, não existia um trabalho de desenvolvimento desses jovens para que eles permanecessem no mercado. E simplesmente um contrato por prazo determinado e no final do contrato eles eram desligados. Hoje nós temos... pode voltar? Pode voltar, por favor? Hoje nós temos 1.730 jovens capacitados. Desses 1.730, nós temos 89% de empregabilidade e 50% deles no mercado de seguros.
Bom, como é que nós atuamos? A primeira fase é a fase da capacitação. Essa capacitação ela depende de doações. Essas doações são públicas e privadas. Tá? Eu tenho certificações do governo, nós estamos ligados ao Ministério da Economia. Então, o que eu faço? Eu escrevo projetos, apresento para o CONDECA, que é o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, e para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Uma vez que esses projetos são aprovados, eu recebo uma certificação, saio no Diário Oficial e eu estou apta para fazer a captação no mercado de seguros. Esses projetos dependem, na verdade, de dinheiro, porque existe toda uma estrutura por detrás, vamos dizer, da capacitação dos jovens. E o que a gente pode perceber é que durante esses últimos anos, todos os projetos apresentaram, nós não conseguimos chegar a 100% da captação de recursos. O mínimo que eu posso captar é de 56%, porque se eu captar menos de 56%, esses projetos acabam indo para outros fundos, ou seja, indo para outros projetos que não educacionais. Então, quando eu consigo 56%, eu consigo readequar o projeto e, às vezes, eu não consigo colocar 180 jovens num projeto, mas eu consigo colocar 30 jovens, que para nós já é um ganho para o mercado de seguros. Tá? Os nossos compromissos, então, eles são compromissos voltados ao governo do Estado de São Paulo e ao governo federal, aos nossos patrocinadores. Nós temos certificações do Selo Direitos Humanos. Eu sou uma ativista em favor da causa dos jovens no mercado de seguro há 26 anos e eu luto, vamos dizer, com todos os instrumentos que eu tenho para a gente incluir jovens no mercado de seguros, exatamente para renovar o nosso quadro de colaboradores. Eu sou signatária do Pacto Global, faço parte do Movimento Nacional dos ODS, e isso já desde que eu me conheço como gente, eu luto por causas sociais. Como que nós existimos? Eu falei para vocês que a gente existe, e como é que mantém a nossa sustentabilidade? Através de doações. Essas doações são públicas e são privadas, via imposto de renda, ou se não diretamente. Uma empresa ela pode, na verdade, fazer a doação, chegando para mim e falar: Suzana, eu quero fazer um projeto com 30 jovens, o conteúdo é esse, e o dinheiro está aqui, vamos implantar o projeto. Eu implanto o projeto, formo os jovens e coloco os jovens nas seguradoras, nas corretoras e nos stakeholders do mercado. Quando eu estou falando de projetos, vamos dizer, públicos, a gente tem uma dificuldade bastante grande, não só, vamos dizer, na questão da flexibilização dos conteúdos, mas também, vamos dizer, de mudar rúbricas. Então, o mercado avança muito rapidamente. Então, como eu estou no back-office, vejo quais são as necessidades do mercado, eu quero, logicamente, mudar os meus conteúdos. Mas quando eu estou presa a projetos, vamos dizer, governamentais, eu fico muito presa, na verdade, àquilo que eu escrevi, àquilo que foi aprovado pelo Ministério da Economia. E os projetos, vamos dizer, quando são tailor-made, eles me dão muito mais flexibilização, eles são, na verdade, voltados totalmente para as necessidades do mercado de seguros. Então, esses são os nossos pilares. Tá? Outra coisa é a doação de tempo. Eu incentivo o voluntariado no mercado de seguros. Acho que eu fui a primeira pessoa a começar a envolver os colaboradores das seguradoras, enfim, desde presidentes, diretores, enfim, não só do mercado de seguros, mas eu trago gente de universidades para fazerem palestras no Instituto Tecmeio, para serem mentores dos TCCs que são apresentados no Instituto Tecmeio. Esses aqui são, os jovens apresentam no fim do curso, que é um curso de 350 horas, um TCC já voltado à modelagem da BNT, já preparando eles para a próxima etapa da universidade. Esses são os temas apresentados, um ponto de atenção onde a gente traz de dentro da seguradora, de dentro do mercado de seguros, problemas e soluções, onde a gente traz de dentro da comunidade problemas e soluções. Então, eu acho que aqui nós temos um conhecimento que precisa ter uma lupa, porque são possibilidades de produtos, são possibilidades de soluções, possibilidades de atender a classe C, D, E, enfim,
Esse é um ponto fraco onde eu acho que o mercado deveria dar um pouquinho mais de atenção. Eu, infelizmente, sou uma só e, às vezes, eu não tenho tempo e não tenho pessoas para poder fazer tudo isso. Eu tenho hoje 200 voluntários, 600 horas de palestras. É assim que a gente divulga as palestras junto aos nossos colaboradores. Aqui tem um nosso parceiro, que além de mentor, ele dá palestras sobre gestão de risco, logística e transportes. Nós passamos por uma fase de seleção, os jovens passam por uma entrevista pessoal, passam por uma prova e passam, na verdade, por dinâmicas de grupo, para a gente fazer uma pré-seleção para eles entrarem no nosso curso de capacitação. Hoje nós temos uma fila de espera, normalmente eu tenho em média 250 jovens em fila de espera para fazerem o curso de capacitação do Instituto Tecmeio. Aqui nós temos os nossos cases de sucesso. Eu tenho milhares de jovens há 26 anos fazendo inclusão social, tanto a Tecmeio como uma empresa do segundo setor social. Ela tem milhares de jovens hoje no mercado de seguros, espalhados por várias seguradoras e por vários stakeholders. 1.730 jovens formados, famílias transformadas, comida na mesa, e estamos minimizando, na verdade, a questão social no país. Um ponto de atenção aqui é a questão, vamos dizer, dos patrocínios. Durante esses 12 anos, nós conseguimos captar 4.867 mil, vamos dizer, 4.900.000 reais. E dentro dessa captação, nós temos dois patrocinadores diretos e 2 patrocinadores indiretos. Um número de 10 empresas, ele está um pouco distorcido, porque nós fomos a empresa escolhida para fazer a capacitação de 30 refugiados em 2017. Foi o primeiro projeto global, onde nós incluímos, vamos dizer, 30 jovens no nosso projeto de capacitação para o mercado de seguros, e foi um sucesso, porque a gente trouxe uma quantidade enorme de aprendizagem para o mercado, não apenas para nós, né, como pessoas físicas, jurídicas, mas para o mercado de seguros. Todos eles foram empregados e hoje são pessoas que têm um grande sucesso no mercado de trabalho como empreendedores. Esses são os nossos parceiros educacionais. E aqui é a nossa equipe. Gente, o que eu faço, que eu luto, uma vez que eu estou no mercado de seguros e optei cair de paraquedas, e que nós falamos em proteger pessoas, em proteger patrimônios, a primeira coisa que nós precisamos pensar é na educação. Sem educação, a gente não chega a lugar nenhum, essas pessoas não chegam a lugar nenhum, a gente não dá dignidade às pessoas. E sem, vamos dizer, a gente olhar um projeto social de tamanha envergadura nesse mercado, talvez o único, que tenha, vamos dizer, esses resultados de, em 350 horas, a gente transforma a vida desses jovens, com muito esforço dos professores, dos educadores, dos palestrantes, enfim, de todos os stakeholders que estão envolvidos. Se a gente não olhar isso, é difícil a gente acreditar que a missão do mercado dos seguros é proteger. Então, eu termino assim, agradecendo vocês, e espero ter passado a minha mensagem. Muito obrigada, Suzana, e parabéns mais uma vez pelo seu projeto. Realmente é incrível, é maravilhoso, é muito legal. Então, como a gente viu aqui, o conhecimento ele amplia horizontes, ele transforma vidas. É através do conhecimento que o indivíduo ele consegue impulsionar a sua vida, mudar novas gerações, não só a dele, mas também futuras, e exercer cidadania, né? Conhecer melhor seus direitos, seus deveres e, de fato, viver com dignidade. Então, realmente muito bonito, a educação é a base, né? E aí, para continuar aqui o nosso debate, eu queria convidar o Reinaldo. Reinaldo, eu queria que você dissesse um pouquinho, a gente já entendeu que é fundamental capacitarmos e formarmos novos profissionais. Eu queria que você falasse um pouquinho da urgência desse tema para o mercado de seguros, para a gente combater a finitude e que ele se torne obsoleto. Obrigado. É muito oportuno trabalhar nesse tema em particular, por um motivo simples. O Brasil precisa avançar em questões sociais e na sua expansão econômica, claro. Se a gente pensar que o Brasil ainda precisa sanar questões de infraestrutura básica, de renda mínima, população, etc., etc.
o mercado de seguros também precisa caminhar para ajudar o Brasil nessa direção. E o ponto que entra nessa questão na qualificação é quais são as principais prioridades para o mercado de seguros atender essas demandas que vão vir, que o Brasil precisa. O Brasil, como o resto do mundo, ele tem um gap de proteção gigantesco, e aí o Brasil precisa se apresentar e qualificar alguns riscos. Poderia citar, por exemplo, a gente precisa enfrentar questão de riscos climáticos, a gente precisa formar pessoal para trabalhar nisso. Um outro risco muito específico que o Brasil precisa avançar, e outros lugares do mundo também estão criando dificuldade, riscos cibernéticos. Inclusive, atualmente o Brasil está até pensando em criar uma graduação em cibernética, alguma coisa de pessoas mais qualificadas, específica para isso. Outra situação, o Brasil, a partir de 2035, ele começa a perder o bônus demográfico. Então, a gente tem um outro mercado que vai estar diante de nós, que é um mercado de pessoas com idade mais avançada, que o mercado de seguro também precisa entender. Ou seja, para o Brasil continuar nessa expansão econômica e social, o mercado de seguro também vai precisar enfrentar alguns desafios, e esses desafios precisam de pessoas qualificadas. Não é dúvida que a gente precisa entender nessa evolução da educação. O ponto aqui central, talvez, seria quais, de fato, os pilares que no mercado seguro nós precisamos alcançar e como nós iremos ser protagonista em treinar, em aperfeiçoar essas pessoas. E atrair os talentos para o mercado segurador. Esse é um desafio. A gente precisa pensar como nós vamos atrair talentos, como nós vamos conseguir qualificar o mercado segurador para enfrentar esses desafios. Sempre em relação à qualificação, não é uma tarefa fácil, porque é uma tarefa de longo prazo. Está aqui mostrando um exemplo, claro, todo o trabalho que exerce no TecMeio. Então, assim, não é uma coisa de um dia para o outro que vai nascer, mas a gente precisa avançar. Recentemente, agora, lançou o MDB suíço, né? A Escola de Negócios Suíça já lançou um report comparando 65 países frente às necessidades de talento, como se estão posicionados. E não é segredo, o Brasil está lá nas últimas posições. Então, posições em relação à matemática, posições em relação a conhecimento de finanças básicas, conhecimento de gerenciamento em geral. Não estou falando nem de gerenciamento de risco, estou falando de gerenciamento básico. Assim. E a gente está lá nas últimas posições. No 65, a gente está lá em 62, 60, alguma coisa. E aí a gente precisa avançar. O mercado segurador ele está dentro de um contexto muito específico, muito particular, que é tratar a gestão, a análise de risco. É uma coisa particular, não é uma coisa assim que no dia a dia a gente sai falando sobre isso, mas a gente precisa criar talento que possa encarar esses grandes desafios. Eu vou deixar essa mensagem geral, depois a gente pode tocar em alguma mais em particular. Perfeito, muito obrigada. Para contribuir com o nosso debate, eu vou chamar o Rogério. Rogério, e aí aproveitando, vou pedir para você comentar, né, um pouquinho mais da fala do Reinaldo, eu quase esqueci, do Reinaldo, e vou te fazer uma outra pergunta também, que é o seguinte: como você vê hoje todo esse movimento de transformação de talentos, de capacitação? Você vê que o mercado precisa investir mais, a gente precisa dar mais velocidade, ou o jeito que estamos caminhando está ideal e adequado? Muito obrigado. Vocês conseguem passar, por favor, o slide que eu tinha preparado? Projetar o gráfico, por favor. Obrigado. Posso falar em pé? Por favor. Não gosto de falar sentado, não. Sim. Desculpa, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o evento e espero que vocês aproveitem ainda mais o nosso happy hour depois. Mas, por favor, não percam o nosso painel em detrimento de uma primeira cerveja lá fora, por favor. Bom, esse gráfico não é meu, tá? Então, vou citar aqui os direitos autorais do gráfico. Deixa eu pegar meu óculos porque eu já não enxergo mais direito. Esse gráfico foi preparado pelo professor Marco Antônio Zago, presidente da FAPESP e ex-reitor da USP. Ele disponibilizou os dados do estudo para o professor Anderson Correia, reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O que esse gráfico mostra para a gente? Ele mostra para a gente a evolução de 2018 a 2023
da primeira matrícula de cursos de mestrado acadêmico, doutorado acadêmico e pós-doutorado acadêmico. O que vocês podem depreender de um gráfico como esse? Está melhorando ou está piorando? Isso significa que o nosso público, os profissionais de mercado que no passado procuravam cursos de doutorado e de mestrado acadêmico em instituições de grande renome como o ITA e como a USP, visavam um único objetivo, visavam a empregabilidade. Ou seja, eram melhores empregos, com melhores salários, porque eram pessoas melhor preparadas, estavam mais bem preparadas para enfrentar as adversidades do mercado, para trazer inovação para o mercado. As inovações tecnológicas que eram discutidas na universidade eram fantásticas. Cada vez mais a educação tradicional diminui, o interesse pela educação tradicional diminui, por dois motivos. O primeiro motivo que esse estudo traz para a gente é que a empregabilidade não é mais a mesma. Os nossos melhores especialistas, doutores, pós-doutores, eles saem do Brasil, porque as empresas contratam doutores e pós-doutores para inovar, para trazer a tecnologia da educação de mais alto nível para dentro das empresas. O nosso mercado não faz isso. Nosso mercado não respeita, não quer, não tem interesse por isso. Ele tem interesse em mão de obra mais barata possível para que seja utilizada em operações e tudo mais. E do jeito que está, tá bom. Vamos continuar fazendo a nossa operaçãozinha, né? Então, em resposta à sua pergunta, o que a gente precisa primeiro fazer não é mudar o mercado, é impossível. As empresas vão continuar pensando da mesma forma, mas é criar um mecanismo de educação diferenciada. Hoje as empresas precisam de determinados perfis que a educação básica, a educação tradicional, não forma. Nossa educação tradicional, ela forma para o passado, para o mercado que foi. A gente precisa de gente sendo formada para o mercado que virá. Quais são os atributos que as pessoas precisam para trabalhar daqui a 5 anos no mercado, daqui a 10 anos no mercado? Não agora. Agora já é passado, já acabou. Hoje você tem jovens com 15 anos, 14 anos, com canais no YouTube, canais no LinkedIn, canais no TikTok, ensinando como programar. Crianças de 14, 15 anos. O mercado precisa de gente que seja capaz de transformar. Para transformar, eu preciso transformar a educação. Transformar a educação básica, transformar a educação secundária, transformar a educação tradicional em algo que seja do futuro, não de agora. Preciso estar preparado para formar gente, para formar profissionais que o mercado precise daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e não agora. Com um desafio adicional. Eu não estou dizendo que o mercado que existe hoje é um mercado ultrapassado, ele não é. Nós temos muita experiência nos profissionais que atuam no mercado, mas essa experiência, ela se perde com o tempo. E existe um conflito gravíssimo dentro das empresas, que é o conflito transgeracional. A doutora Liliana, que é diretora da Sou Segura, tem uma palavra que eu adoro, que é a transgeracionalidade. É preciso investir no entendimento da transgeracionalidade do mercado. A experiência das pessoas que estão no mercado, que já vivenciaram um monte de problemas, ela precisa passar para os novos entrantes, de forma que os novos entrantes, com as novas tecnologias que o mercado precisará no futuro, consiga corrigir antecipadamente e não cometer os mesmos erros. E a tendência é que a gente acabe cometendo os mesmos erros. Por exemplo, é comum vocês encontrarem, todos contratam seguro de automóvel aqui, né? Esse público é um público seleto, ele contrata seguro de automóvel. Já leram as apólices? As apólices mudaram alguma coisa nos últimos 30 anos? O que mudou no seguro de automóvel? Tem um guincho melhor, tem um aplicativo agora que me ajuda, né? Então, mas o produto não mudou, é a mesma coisa, o mesmo perfil de cobertura, o mesmo perfil de texto, a mesma chatice que o público não quer. O público precisa de uma coisa simples, um contrato de 5 páginas que permita que se entenda rapidamente o que cobre e o que não cobre e como usar. Um aplicativo que vá se aperfeiçoando na medida em que o usuário utilize e sugira, olha, não funcionou direito esse item daqui, vamos mudar? E a seguradora seja capaz de entender a demanda do consumidor e promover a mudança. Para que isso aconteça, é preciso que exista um grupo de pessoas dentro da seguradora disposto a mudar. A nova geração, os jovens, se preparados adequadamente, têm esse drive de mudança. Gostam da mudança, preferem a mudança, preferem um ambiente mais inconstante. E a experiência das pessoas que têm mais experiência dentro das seguradoras, as pessoas que estão no mercado há mais tempo, podem mostrar o que já deu errado no passado. Já deu errado, por que eu vou repetir?
O que adianta lançar um aplicativo com 45 páginas para o consumidor ler antes de usar o seguro? Não faz sentido nenhum. É uma coisa fácil, simples, objetiva. Então, o que precisa fazer? Mudar a estrutura da educação, preparar a gente para o futuro, não para o passado. Precisa de disposição do mercado em lidar com um conflito transgeracional que existe dentro das empresas de forma inteligente, de forma a aproveitar o melhor da geração que está e estimular e incentivar o melhor da geração que virá. Isso pode provocar uma mudança no mercado. Perfeito. Eu vejo assim, maravilhoso, né? É isso. Muito bom. Eu vejo que a gente precisa de agilidade, né? Acho que o mercado segurador ele é bem conservador, ele é bem, assim, internamente, quando eu brinco com as pessoas que eu trabalho, eu falo assim, é um mercado meio jurássico, né? Assim, bem, né, antigo. Não estou chamando ninguém de velho, tá, gente? Só o mercado. Mas, então, é arcaico, sabe? Então, a gente precisa de agilidade. E eu acho que é isso, né? A mudança de mentalidade, o drive da mudança de mentalidade tem que estar nessas novas pessoas que virão, para a gente conseguir construir, né? Todo mundo disposto ali, disponível. Para contribuir com o nosso debate, vou chamar o Alexandre, que não por acaso está aqui, CNSEG, né? Acho que pode muito contribuir. E, Alexandre, vou aproveitar, já vou introduzir a pergunta que fala um pouquinho do que o Rogério começou a falar para a gente. Que, para você, quais são os principais 3 riscos que hoje o mercado segurador deve olhar com atenção quando falamos sobre oportunidades no setor de conhecimento e educação? Obrigado. Eu acho que o mercado de seguros está, obviamente, incluso na nossa realidade, então os riscos não são muito diferentes daqueles que outras empresas estão enfrentando, né? Eu acho que uma formação que prime pela criatividade do profissional, tá? Entendendo os desafios, os problemas que ele tem que enfrentar e buscar soluções fora da caixa é fundamental, tá? Então a nossa educação tem que prover isso, né? A gente tem eventualmente a ideia, o setor de seguros precisa de pessoal que é técnico, que é bom em matemática por causa dos atuariais da vida. Também, claro, essa daí é a especificidade do setor de seguros. Mas você tem que ter pessoal, talvez do jurídico, né, para entender melhor os contratos, fazer formas mais interessantes de passar informação, pessoal de marketing, de como trazer uma roupagem menos dura do setor de seguros. Você comentou que acha que somos jurássicos. Eu não acho que a gente é tão jurássico assim. A gente, ao longo do tempo, né, vem se reformando, né? Eu acho que a própria pandemia foi uma oportunidade da gente se mostrar para a sociedade como um todo que a gente estava preparado para transitar nesse mundo digital, né? Todas as seguradoras rapidamente conseguiram colocar sua força de trabalho para isso, e se a gente não tivesse, né, up-to-date com a melhor tecnologia, a gente não conseguiria isso, né? Mas então eu acho que um desafio para a formação de profissionais é esse, um profissional que ele tenha a capacidade de pensar fora da caixa, de olhar para os problemas sobre outros ângulos e trazer questões multidisciplinares para a solução desse problema, né? Não há dúvida que está up-to-date, né, com a tecnologia é fundamental, de novo, não só para o setor de seguros, mas para qualquer indústria, tá? Isso é um desafio importante, né? Mas a gente tem a grande questão, que já foi também comentado aqui, que é a base, né? A base brasileira, e não é só, de novo, do setor de seguros, de educação, ela é frágil, né? Se você passa para educação financeira, é mais frágil ainda, e para entender o seguro é pior ainda, né? A gente está na terceira camada de dificuldade, por assim dizer. Então tem que ter, um trabalho, não é de uma geração, né? Você vai ter que reformular isso tudo para trazer esse tipo de informação. Começando desde lá de baixo e até chegando ao nível de curso superior, né? Hoje em dia, eu imagino, na faculdade de administração, o cara certamente vê matemática financeira para conseguir ali fazer um fluxo de caixa para estabelecer um projeto, mas deve ter pouca informação da economia do seguro, né? O que está por trás da escolha do cliente pelo comprar um seguro ou não, né? De como o preço afeta, de como que uma coparticipação afeta, de como uma franquia afeta essa relação, tá? Talvez engajar também um pouco da questão do seguro com finanças comportamentais, né, que são os vieses e as crenças que a gente tem, a questão de a dificuldade que o ser humano tem em avaliar
corretamente probabilidades de ocorrência e dar mais peso para as coisas que lhe são mais favoráveis ou mais recentes do seu histórico. Então tem um caminho muito grande, que eu repito, que não é exclusivo do setor de seguros, né? Eu acho que é um desafio do Brasil como sociedade, do empresariado como, né, propulsor dessa agenda, né? Porque o governo não tem como fazer isso. Tá? A gente tem no setor de seguros várias iniciativas de seguradoras com as suas universidades corporativas que vão ali, no fundo, né, corrigir uma fragilidade de um modelo que, né, olha, eu vou ter que atuar. Né? A gente tem hoje, né, um déficit, um apagão, vamos dizer assim, de pessoal de TI. Né? E aí, de novo, não é só do setor de seguros, né, que aí vem um pouco também dessa questão, né, do trabalho ter ficado transnacional, né, de uma empresa estrangeira vir pegar o cara que está aqui, que continua no Brasil trabalhando para fora. Né? Isso não tinha essa concorrência antigamente, a gente passou a ter. Então a gente tem que realmente pensar, acho que o Vergara foi muito feliz, no para frente, né? O olhar daqui, porque o que está acontecendo hoje foi contratado há 5 anos atrás. Então a gente tem que tratar daqui para frente como é que a gente dá essa guinada, né? Muda a direção. Né? Acho que são esses os grandes desafios. Sim, perfeito. Você tocou num tema que eu gosto muito, que é a psicologia econômica, né? Falar sobre heurísticas, sobre vieses, eu acho isso muito legal. E aí, Suzana, eu vou trazer você para a nossa discussão, porque o seu instituto, ele pega jovens em vulnerabilidade social. E a gente sabe, pegando esse lado mais emocional da coisa, que muitas vezes a realidade de uma pessoa que vive em vulnerabilidade social é completamente diferente, né, de outras camadas da sociedade, e o fato daquela criança, daquele jovem conseguir sonhar, fazer perspectivas futuras, ele é impactado justamente pela realidade, né? Porque a gente vai entrar justamente nos vieses, que é uma coisa que não necessariamente a gente consegue direcionar, não é uma fórmula, né? 2 mais 2 são 4. Então, o que eu queria entender de você é, no universo de jovens que você atende, quando você começa a capacitar eles, dar novas oportunidades, dar uma visão positiva de futuro, o que você enxerga nessa transformação? Como é que eles entendem isso? Porque você falou, né, que é uma mudança radical de vida deles, como eles entram e como eles saem. O que você percebe assim, de mais relevante que você pode compartilhar? Olha, eu acho que existe... um impacto muito grande. Né? Primeiro que aquele jovem ele entra num curso meio que... porque alguém falou, né, que existe um curso de capacitação para o mercado de seguros e que ele vai conseguir arranjar um emprego, vamos dizer, lá na frente. Ele chega, vamos dizer, com inúmeras vulnerabilidades. Vamos dizer, o ensino médio hoje, né, não dá para falar o nível que esse jovem chega. Então, eu tenho que fazer toda uma recuperação, vamos dizer, de todas as matérias, de português, de matemática, de tecnologia. Quer dizer, ele tem 300, na verdade, e 12 horas de conteúdo. Além disso, ele tem, vamos dizer, o curso da Impacta, ele passa por uma certificação da Impacta, ele passa por uma certificação de segurança de informação pela Darius. Eu tenho vários parceiros. Hoje eu tenho uma startup comigo que trabalha junto, vamos dizer, no conteúdo programático. Então, assim, você pode repetir a pergunta? Desculpa, eu me perdi um pouquinho. Sim, o que você vê de grande diferença nesses jovens? Porque eles chegam ali sem perspectiva de futuro e, através da educação, você dá ali uma visão. O que mais relevante você enxerga dessa mudança, dessa transformação? O que de mais relevante você enxerga nesses jovens? O que mais relevante, o que eu enxergo é, primeiro, né, a retenção dele no mercado de seguros. Né? Esses jovens, nós temos um índice bastante alto de retenção deles e a paixão deles pelo mercado de seguros. E o plano de carreira, na verdade, que hoje eu tenho, vamos dizer, já são, eu estou falando mais ou menos em 3, 4, 5 mil jovens, né, incluídos no mercado de seguros, que vêm desde a Tecmeio até o Instituto. Né? Então, assim, eu acho que é uma esperança, vamos dizer, de uma renovação no mercado de seguros, de jovens que trazem essa vulnerabilidade social. Né? Então, isso faz parte, né, do próprio conceito de seguros. Então, assim, o que eu posso dizer para você é que existe um impacto muito grande, vamos dizer,
nas famílias, um impacto muito grande, vamos dizer, na vontade desse jovem estudar, né, continuar seus estudos, porque a gente sabe que muitos deles acabam desistindo até do ensino médio e acabam ficando em subempregos. Então, hoje, vamos dizer, a oportunidade de estar inserindo esses jovens no mercado de seguro, um plano de carreira, quer dizer, as empresas que investem, vamos dizer, nesses jovens, faz uma grande diferença na questão da vulnerabilidade social do nosso país. Então, assim, o mercado de seguro precisa de pessoas, de jovens, né? Nós temos um mercado que praticamente tem poucos jovens, e estar trazendo esses jovens, está incluindo esses jovens, e esses jovens hoje, vamos dizer, já são jovens que já são pais, né, de família, são jovens. Na verdade, eu estou na segunda geração, eu já estou capacitando os filhos dos primeiros jovens que passaram pelos nossos cursos. Então, assim, é um trabalho que não aparece, é um trabalho de formiguinha, porque, na verdade, essa questão, vamos dizer, de inclusão social, ela não é muito vista pelo mercado nosso, infelizmente. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa que olhei para o social. Acho que a gente tem que buscar, vamos dizer, eles passam por um processo seletivo, não é que esses jovens entram no curso, eles passam por um processo seletivo. Às vezes eu tenho 500 jovens querendo entrar para 30 vagas, os números, vamos dizer, são bastante elevados. Nem todos conseguem, vamos dizer, passar no processo seletivo. Quando eles passam no processo seletivo, eu tenho praticamente 95% de conclusão de curso. Eles apresentam um TCC, esses TCCs estão aí os temas, entendeu? Que são discutidos e fazem parte da realidade deles. Isso tem que ser visto pelo mercado. Enfim, gente, acho que é isso que eu... Não sei se eu respondo de direito à pergunta, mas acho que é isso. Eu diria que você disse que você dá a perspectiva de futuro para essas pessoas, porque inicialmente eles não têm. E outra coisa que você faz é que você não transforma só uma vida, você transforma gerações. E exatamente. Né? Eu estou levando, na verdade, a cultura do seguro, a cultura do risco para dentro das comunidades, para dentro das escolas, entendeu? E isso é muito mal divulgado. Então, assim, eu acho que o trabalho que a gente faz de levar a cultura de seguro para dentro das escolas públicas, que é o público que eu atendo, eu acho que é de extrema relevância, inclusive, para a gente buscar talentos, os novos talentos que têm que entrar no mercado. Porque hoje a gente não tem uma renovação de pessoas dentro do nosso mercado. Sim, perfeito. Muito obrigada. Bom, estamos aqui caminhando quase com o final, temos aí 20 minutinhos. Eu vou voltar para o Reinaldo, para você dar suas palavras finais, contribuir com o que você escutou aqui, para a gente encaminhar para o final, por favor. Obrigado. Eu acho que vale a pena mencionar, aqui não basta só a gente ter intenção, né? Tem que saber o que fazer. E um contexto que é importante nós estamos caminhando numa transição de uma economia digital. Isso é fato. Assim como teve a transição para a economia elétrica, usou eletricidade, a gente está para uma economia digital. Nessa economia digital, a gente tem que preparar os nossos jovens, ou quem for trabalhar no mercado segurador, que se está preparado nesse cenário de uma economia digital. O que é uma economia digital? Não é simplesmente pensar que tudo vai ser controlado por aí, etc. Não, é muito mais do que isso. É uma série de mudanças de mentalidade de serviço que estão por vir. E aí, nesse debate aqui, vale a pena falar também que isso vai gerar uma série de oportunidades. Não é só desafio, vai ser uma imensa de oportunidades. E boa parte aqui dos nossos estandes tem seguradoras que são participantes de conglomerados internacionais. Quando você for ver lá na sede dela, na Alemanha, na Suíça, elas estão se movendo para isso. Tem grupos de estudo, tem vários reports mostrando seguradoras se aproximando de ecossistemas digitais, ou seja, de alguma forma elas estão se mexendo. Então, a gente aqui no Brasil também vamos ter que ter esse olhar. Ou seja, tentar colocar um posicionamento de uma educação ou de talentos fortes no mercado segurador tentar colocar esse posicionamento, vide que nós estamos numa transição para a economia digital. Então, a gente tem que pensar quais são essas habilidades, quais são essas demandas, que no momento de transição é difícil fazer. É difícil porque você não sabe se essa transição está sendo rápida, se essa transição ainda vai durar mais 20 anos, e o que vai vir depois. É difícil, exatamente. Não é uma situação fácil de lidar, mas a gente tem que pensar nisso frente a essa demanda que está para vir. Numa economia digital, aonde a gente se posiciona no mercado segurador. Não só para fazer nem produtos classificados, mas também
a questão das empresas no mundo corporativo, visto que a gente tem bastante avanço. É só de pegar, semana passada, o Banco Central soltou, nós batemos recorde de sexta-feira, 175 milhões de transação PIX. Isso é imaginável. Isso foi imaginável para qualquer outro. Isso está sendo, inclusive, notícia no mundo inteiro. Ano que vem está para soltar o real digital. E qual é a influência real digital, mercado seguro? Estou falando isso no mercado financeiro, mas que, de alguma forma, isso faz parte do ecossistema dessa economia digital. Frente a isso, nós temos que, no mercado segurador é um mercado que acolhe oportunidades. As oportunidades nascem porque o mercado segurador ele topa participar dessa retenção de risco e a gente ampliar a nossa atuação. Sempre foi assim, sempre será. Ampliar a nossa base econômica, a gente precisa ampliar a nossa atuação do mercado segurador. Para aumentar essa participação do mercado segurador, precisa de mais talento, mais gente pensando nas reais necessidades que estão por vir, tanto de empresas, famílias e pessoas em massa, produtos em massa. Rogério, por favor, gostaria da sua contribuição. Obrigado, Reinaldo. Eu não consigo ficar sentado, desculpa. Eu fiz 2 anotações aqui enquanto a gente conversava. Uma delas é a respeito da pandemia, do processo pandêmico pelo qual nós passamos. Eu experimentei algo que me trouxe uma realidade que eu não conhecia. Durante a pandemia, no começo da pandemia, nós fechamos o escritório e mandamos todos para casa, né? Entregamos computadores, mesas, cadeiras, tudo. Todo mundo vai para casa, trabalhar de casa. A realidade é que as pessoas não estão preparadas para trabalhar de casa porque não existe como trabalhar de casa em determinado grau social. Não existe um espaço, não existe um quarto, não existe um escritório, como nós temos em nossas casas, um escritório montado, bonito, com uma estante atrás. Não tem isso. As pessoas trabalham na mesa da cozinha, sentado num banco com a mãe, cozinhando alguma coisa, vendo novela na televisão e o irmão escutando rádio. Ou seja, a realidade é completamente diferente. Não adianta simplesmente você identificar o momento da pandemia é esse, bota todo mundo para casa, vai todo mundo trabalhar em casa. As pessoas não estão preparadas para isso. A estrutura social não permite que se desenvolva o mesmo perfil de trabalho. Assim como nós não estávamos preparados para isso, e apesar disso o mercado viveu e passou e cresceu na pandemia, o que é importante. A resiliência do mercado é grande porque ele cresceu na pandemia, cresce mais ainda agora fora da pandemia. A gente está preparado para o novo conceito de conhecimento, né? O novo conceito de educação. A educação deixa de estar dentro dos 9 anos do ensino fundamental, dos 3 anos do ensino médio, dos 5, 6 anos do ensino superior. A educação passa a ser uma educação continuada, constante, não muda. A gente vai aprender, e é preciso que a gente esteja preparado para aprender, que todo mundo esteja preparado para aprender, em canais não tradicionais. Por exemplo, na pandemia eu fiz um curso na IBM, nos Estados Unidos, de cibersegurança. Me transformei em instrutor de cibersegurança pela IBM e hoje eu dou aula na Escola Nacional de Seguro de Cibersegurança. Nada a ver com seguro. Educação continuada. Existem algumas empresas que desenvolvem cursos, estão preparados os cursos, né? O Coursera, por exemplo, ele tem uma plataforma gigantesca de cursos em que você pode se inscrever e fazer cursos dos mais variados possíveis. Hoje existem grupos de estudantes, crianças de 14, 15 anos, que ensinam Python no YouTube, no canal deles, para qualquer profissional que queira aprender. Não aprende quem não quer. Mas é preciso que seja demonstrado isso para todas as pessoas dentro da estrutura de ensino que eles têm hoje. Não adianta você achar que colocar um conjunto de jovens dentro de uma sala fechada e colocar uma apresentação no PowerPoint vai resolver. Não resolve. Você tem que ensinar para ele os outros mecanismos de instrução que ele pode utilizar, gratuitos, disponíveis, apresentados e utilizados pelo mercado atual, mesmo que não seja um curso regular, mas que seja despertado no jovem a vontade de continuar aprendendo. Que seja despertado nos profissionais que existem no mercado hoje a vontade de continuar aprendendo. Educação continuada e esse esforço de querer aprender é o que vai separar o profissional do futuro do profissional do passado, né? A vontade de continuar querendo aprender. A vontade... 10 minutos só? Não, calma. Tem mais tempo. A vontade de querer continuar aprendendo para estar
melhor posicionado para as demandas que as empresas têm. Identificar claramente essas demandas. Ajudar o board das empresas a identificar claramente essas demandas, levando com o profissional da empresa as demandas que o público tem, o público com o qual eu tenho contato. O pessoal lá de casa está dizendo que precisa disso. Vocês têm que falar, conversar entre vocês para desenvolver isso. E para desenvolver isso você precisa de educação continuada. Perfeito. Tem até uma palavra que eu já ouvi que chama Kaizen, que fala sobre aprendizagem continuada, não é isso? Eu não sei se é japonês, não sei, mas fala isso sobre aprendizado contínuo, algo assim. Eu acho que tem um pouco a ver com essa... Pode, por favor. O Kaizen é um processo de identificação constante de erros e correção, melhoria contínua. Né? Melhoria contínua. É você identificar um erro no processo, corrigi-lo e seguir adiante para encontrar o próximo erro, corrigir e seguir adiante. É isso, boa. Então tem a ver. Alexandre, gostaria das suas contribuições finais, por favor. Obrigado. A gente conversou muito aqui sobre a questão da capacitação, que é importantíssima, né? Mas a gente também tem que levar essa grande população, né, que é desatendida, né, efetivamente a questão da beleza do seguro, enquanto depois do paraquedas que salvou a nossa amiga de cair no mercado de seguros, o melhor instrumento de gestão de riscos, entendeu? Porque também eu fico pensando, esse jovem, né, que está sendo capacitado, né, de famílias mais humildes, da população mais carente, né, se ele vai ter capacidade de transmitir em casa também a beleza do seguro, né, que é um instrumento de gestão de risco, né, e que está disponível a todo mundo, né. Então esse é um desafio bastante grande também do setor de seguros. Aí a Confederação, por óbvio, tem um papel fundamental nesse contexto, né, de levar esse tipo de informação também à sociedade, não para formar o profissional, necessariamente o profissional que vai trabalhar no setor de seguros, que é importantíssimo, acho que a gente está evoluindo nessa questão, mas também de levar esse tipo de informação, né, para a maior parte da população brasileira que não conhece o seguro, e se conhece não tem o seguro porque ainda acha que é um investimento que não vale a pena, que é caro, e tudo. Então a gente tem que descobrir formas de desmistificar isso, tá? A gente está eu acho que a gente deu um passo importante. Eu particularmente acho, foi até comentado aqui a questão do Pix, né, como um meio de pagamento importante para a população menos favorecida adquirir produtos em geral e o seguro em particular, né? Eu acho que a gente ainda tem um desafio muito grande da distribuição, né? Tá? Então, para seguro de mais baixo ticket, arrumar alguma forma que, né, fique transparente, obviamente, para o cliente o que ele está adquirindo, mas que tenha um custo de distribuição que não onere muito o valor do prêmio, né? Lá na Confederação a gente tem discutido muito algumas questões relacionadas ao que chamam de embedded insurance, né, mas que a gente está traduzindo aqui para o Brasil para seguros integrados, que acho que é algo que a gente tem que avaliar com carinho e com cuidado de como essa forma de empacotar os nossos produtos pode ser utilizado para ampliar a parcela da população que é atendida, né? Então isso é um grande desafio também, mas obviamente tudo passa no final do dia pela capacitação das pessoas, no sentido de entender efetivamente o seguro como um bom instrumento de gestão de riscos, né? Porque de pouco adianta você ter, né, pensando aí nas pessoas que já têm uma consciência financeira de que é preciso economizar para aposentadoria, se no meio do caminho acontece um negócio que ele perde a capacidade de contribuir para o seu fundo de aposentadoria, né? Então, se ele não tem o outro lado da moeda, né, que é uma educação financeira, uma educação de investimento mesmo, essas questões, algo que, né, o proteja dos infortúnios que está todo mundo sujeito, está todo mundo exposto, de pouco adianta, né? Então a gente tem um trabalho do dia a dia, né? Lá na Confederação a gente faz parte do nosso cotidiano esse debate, essa vontade, né, de dar sempre esse passo a mais. No passado a Confederação fez parte da DNF, né, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Agora é só o setor público que está ali, mas a gente continua contribuindo e tem
tentar trazer sempre mais informação para o grande público de uma forma que ele consiga assimilar. Né? Esse acho que é o grande desafio. Sim. O primeiro passo, consciência, né? A partir da consciência a gente inicia o progresso. E aí a gente vai degrau por degrau. Consciência e às vezes é pegar na mão mesmo, né? Conduzir, da pessoa, conduzir exatamente essa questão. Acho que é um desafio de todos nós. Sim. Só dar um gancho no Alexandre. Um caso importante agora, recentemente, que teve as últimas discussões de reforma da Previdência, a geração X por ali, ela leu o seguinte, está tendo muito debate em relação à Previdência Social, então parece que o sistema não é sustentável, então, portanto, eu vou contribuir o mínimo possível. Tem vários jovens que lê essa situação. Eu não quero entrar nesse sistema, porque parece que está debatendo muito, então ele não é sustentável, então eu sou obrigado, via CLT, eu vou colocar o mínimo possível. É um raciocínio que ele tá usando, mas a questão mas aí, conforme o Alexandre falou, mas e qual é a sua proteção em relação à aposentadoria? Está sendo construída? Os produtos tradicionais estão atendendo essas pessoas? Tem que se pensar nessas coisas. Está nesse contexto de educar essas pessoas que elas precisam se proteger e tanto no contexto de formatar novos produtos para atender essas pessoas. O plano social não atende, ok, mas qual é o seu plano B? Exato. Eu não tenho plano B. Se você não tem plano B, o plano social deveria te atender. Então, né, aquela coisa que, consciência, né, entendimento, é isso. Suzana, queria suas palavras finais, por favor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui o convite pela participação, né? Eu acho que poucas pessoas sabem que existe um programa social no mercado de seguros há tantos anos. E que a educação ela começa na base, seguros, na verdade, a importância de levar a cultura do seguro, vamos dizer, para jovens, e com isso a gente tem trazido, vamos dizer, inúmeros colaboradores para o mercado de seguros e que estão aí, vamos dizer, crescendo no mercado de seguros e trazendo bons resultados para as seguradoras. Eu sou uma ativista social, entrei no mercado com essa missão. O que eu posso dizer é que eu tenho 5 projetos em aberto para captação de recursos, para a gente cada vez mais levar a cultura do seguro, vamos dizer, para as comunidades mais carentes, para que a gente possa, na verdade, fazer com que não apenas eles aprendam a questão do risco, que é super importante para a vida de cada um de nós, mas também para que eles sejam incluídos no mercado que precisa de uma mão de obra, que precisa renovar a sua mão de obra. Eu acho assim, eu só tenho a agradecer de estar aqui e falar do meu trabalho e poder compartilhar com vocês a minha luta, que é, na verdade, levar a educação para as comunidades, vamos dizer, da cidade de São Paulo. Muito obrigada. Não, tranquilo. Estamos chegando ao final do nosso painel. Para mim foi bastante inspirador compartilhar com vocês, falar de um assunto que eu gosto tanto. Inclusive, apesar de trabalhar nos seguros há 13 anos, eu também sou educadora financeira, então assim, eu acho que tudo tem a ver, sabe? Porque de fato você precisa educar essa população que não sabe como gerir dinheiro, porque foram jogados aos leões do nada, né? E tiveram que começar a gerir. E dinheiro é tabu, ou seja, e aqui a gente, né, abriria outro painel para a gente falar sobre outro assunto, dinheiro. Então, eu espero que, assim como para mim foi muito inspirador, tenha sido para vocês, todos que conseguiram assistir aqui a gente, e que através da disseminação do conhecimento e do compartilhamento a gente possa criar menos muros e muito mais pontes, né, que eu acho que é aqui o legado que todo mundo quer deixar, né? Muito obrigada.